Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva através dos obreiros espirituais desta casa e que estes mesmos obreiros possam envolver-me também, para que eu possa lhes falar da mensagem desta noite. O grande desafio das nossas vidas foi grafada na frase que se encontrava no frontispício do santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E entre as criaturas que perseguiram este ideal, nós encontramos o grande filósofo que até hoje é lembrado, reverenciado, Sócrates. O grande objetivo da sua vida foi conhecer-se. E ficamos nós outros pensando que se uma criatura da grandeza de Sócrates vivia a preocupação de conhecer-se, nós outros, muito menores que em relação a ele, também devemos perseguir esse ideal, mas certamente as nossas dificuldades serão muito maiores. Quando iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos lá uma afirmativa de Kardec a dizer que considera Sócrates e o seu discípulo Platão os precursores do cristianismo e do espiritismo, pois já à sua época tinham um entendimento profundo a respeito da vida e da sua transcendência. Sócrates morre vitimado por uma condenação, morre tomando o veneno chamado cicuta. É condenado porque a sociedade e os senhores do poder à época entenderam que ele corrompia a juventude com os seus ensinamentos. Isto demonstra que os homens maus, os homens que intimamente ainda não se libertaram da maldade, ainda parecem ser a maioria entre nós, dificultando o nosso caminhar, dificultando a nossa relação de vida. E até hoje ainda observamos que, diante dos nossos anseios de construir um mundo melhor, de construir uma sociedade mais justa, nós ainda nos deparamos com aquelas criaturas que, ocupando o poder, criam entraves sérios para que a vida possa fluir cada vez mais num clima de harmonia, de entendimento e de justiça. Para que nós possamos compreender esta busca de Sócrates, devemos nos lembrar de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E imagino que nós ficamos buscando entender esta afirmativa do Mestre em dizer-se o caminho, a verdade e a vida. Mas para que possamos compreender esta afirmativa, precisamos reconhecer que esta afirmativa não é necessariamente de Jesus, mas esta é uma afirmativa do Cristo.
Afirma Carlos Torres Pastorino, e eu vou ler aqui a afirmação dele com relação a esse aspecto que divide Jesus e o Cristo. Diz o Carlos Torres Pastorino em sua obra Sabedoria do Evangelho: Jesus, como personalidade, manifestou tão grande humildade que se aniquilou a si mesmo. E o aniquilamento da personalidade, pela renúncia a qualquer vaidade e orgulho, foi tão grande que não mais agiu daí por diante. E isso fez que, através de Jesus, só aparecesse e agisse o seu Cristo interno, isto é, a sua individualidade crística, o eu divino. Essa é a meta de todas as criaturas. Por isso, é necessário que o homem, incansavelmente, busque compreender não quem ele é, mas o que ele é. Porque quando nós buscamos compreender quem somos, nós vamos nos defrontar com a personalidade da qual nos revestimos na atual encarnação. Nós vamos nos defrontar com o nosso ego. E o que precisamos encontrar em nós não é quem somos, mas o que somos. E quando nos perguntamos o que somos, nós vamos nos remeter ao nosso eu profundo, que é a essência divina em nós, é a divindade em nós. E em toda a palestra eu reafirmo a palavra de Jesus quando diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vós e vós estáis em mim. Essa é uma afirmativa fundamental para que nós possamos compreender este aspecto. É difícil, naturalmente, reconhecer a divindade em nós. Somos criaturas marcadas pela maldade. E Jesus afirma isto também quando diz: se vós que sois maus, quando vossos filhos vos pedem um pão, vós não sois capaz de dar-lhe uma pedra ou uma cobra, o que dirá o Pai do céu? Ele afirma: vós que sois maus. Em outro momento ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. O mal está entre nós ainda, infelizmente. Por isso, a classificação do nosso mundo, por enquanto, ainda é mundo de provas e expiações. É mundo de profundas dificuldades. Mas nós precisamos despertar para que possamos nos conhecer, porque é a única maneira através da qual nós poderemos nos libertar dos grilhões que nos prendem. Grilhões estes marcados pela nossa personalidade, e personalidade esta que se vincula aos nossos sentidos, e sentidos estes que marcam os nossos prazeres, as nossas sensoriedades, as nossas sensibilidades, e subjugados a eles permanecemos longamente, por longas encarnações. E isto nos faz lembrar aquela passagem do Evangelho, quando Jesus encontra-se junto ao poço de Jacó, e aproxima-se dele a samaritana, e ao observá-lo à beira do poço, ela estranha a presença daquele judeu em território samaritano, porque os judeus e os samaritanos não se davam, tinham divergências por contas de aspectos religiosos. Mas ao aproximar-se, Jesus pede a ela que lhe dê de beber. E ela então
desenrola com Jesus ali um diálogo interessante. E Jesus diz a ela: mulher, já tiveste 5 maridos, e o 6º não te pertence. A mulher se impressiona com aquela afirmativa de Jesus e reconhece por aquela fala que Jesus é o profeta. E diz a ele: Senhor, vós sois o profeta? Vós sois o Messias? Ao que ele afirma sê-lo. E Carlos Torres Pastorinho, na sua obra Sabedoria do Evangelho, afirma que o diálogo entre Jesus e a samaritana provavelmente desenvolveu-se de forma muito mais eloquente, muito mais profunda, porque Jesus reconheceu naquela mulher uma criatura diferenciada, uma criatura de uma condição espiritual elevada. Porque analisando esta afirmativa do Mestre, ao dizer que aquela mulher já tivera 5 maridos e que o 6º agora não era seu esposo, entendemos que ele referia-se ao fato da mulher samaritana já não subjugar-se mais aos 5 sentidos a que há pouco me referi como sendo elemento da nossa subjugação. Ela já havia se libertado deste período evolucional a que todos nós nos subjugamos. E a partir daí, conta Carlos Torres Pastorino, que passado 15 séculos, a samaritana reencarna como Teresa de Ávila, a única mulher à qual a Igreja atribuiu o título de doutora em teologia. Legou à humanidade uma obra de importância fundamental para a compreensão da vida em si mesma. Portanto, este é o desafio de todos nós. É o desafio que a vida nos propõe e que a doutrina nos auxilia a compreender e a desvendar. E que a espiritualidade obreira, que é o Pai, na sua ação permanente junto aos seus filhos, nos consolando, nos amparando, nos dirigindo, nos inspirando, naturalmente, propicia sempre a oportunidade de podermos, dentro da compreensão que nos é própria, dentro da evolução que nos caracteriza, podermos aceder gradativamente o conhecimento de que necessitamos para que possamos nos libertar do personalismo que nos subjuga e dificulta a nossa caminhada. Diz Huberto Roden que o ego é um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. O bom senhor é o eu. O ego é um péssimo senhor. E nós nos servimos sempre do ego para que possamos viver as experiências reencarnatórias. É necessário vivermos a personalidade em cada uma das nossas encarnações. Mas, para que possamos falar da nossa vida de uma maneira mais próxima da nossa realidade, de uma maneira que fale mais perto ao nosso coração, nós vamos aqui falar de uma mensagem do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E essa mensagem
ela é maravilhosa. E ela começa dizendo assim: nascestes no lar que precisavas. E é importante nós observarmos cada frase desta mensagem. Porque muitos de nós, particularmente na adolescência, nós muitas vezes nos rebelamos com o lar onde nascemos. Porque nós achamos que o lar do outro, geralmente um pouco mais rico, um pouco mais aquinhoado, com algumas facilidades que nós gostaríamos de ter, seria o lar ideal. Quando não, pelo aspecto da conduta paterna-materna, quando o pai é mais brando, quando o pai é mais condescendente, enfim, nem sempre nós temos a compreensão de que o lar em que nascemos é o lar ideal. E isso até mesmo contraria aquela nossa oração que Jesus nos ensinou, quando dizemos, nos dirigindo a Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas quando a vontade de Deus se faz, nós nos rebelamos, porque nem sempre aceitamos o lar em que nascemos. Mas não tenham dúvidas de que o lar em que nascemos é o lar ideal. Vestiste o corpo físico que merecias. E quantos de nós nos encontramos insatisfeitos com o corpo que vestimos? O corpo que vestimos é o corpo que merecemos vestir. Uns nascem bonitos, outros nascem feios, uns nascem mais inteligentes, outros nascem menos inteligentes. Mas é interessante que ninguém está satisfeito com o que tem, particularmente as mulheres, né? As mulheres tingem o cabelo, né? Colocam silicone, né? E vão fazendo 1000 peripécias em busca da beleza. E está certo, eu acho que tudo que é possível fazer deve ser feito, mas sempre com moderação, com ponderação, com análise, porque infelizmente muitas daquelas que buscam a beleza, na ânsia de tornarem-se mais belas, fazem loucuras. Quantas são aquelas que nós já soubemos que, fazendo lipoaspiração, não voltaram da cirurgia, passaram para o mundo espiritual, né? Mudaram de plano numa cirurgia de estética. E quantos outros são que nós vemos inclusive na internet, que buscando fazer uma cirurgia plástica acabam por deformar-se profundamente. Tem artistas aí que têm o rosto completamente deformado de tanta cirurgia plástica. Mas nós somos senhores das nossas escolhas. Tenhamos sempre em mente isto. As nossas escolhas são da nossa responsabilidade. Não queiramos responsabilizar o próximo por aquilo que fazemos. Nós temos este hábito de querer responsabilizar o outro. A responsabilidade é sempre nossa. Não queiramos fazer isto. Eu tenho tido um pensamento ultimamente que diz assim: o meu mal sou eu. O meu bem também sou eu. Só depende de mim. Continua Hamed: moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Muitos de nós vivem a insatisfação de morar neste ou naquele lugar. Ambicionamos sempre morar num lugar diferente, num lugar de maior expressão social, econômica,
Nunca estamos satisfeitos. Se a nossa casa tem 2 quartos, queremos 3. Se tem 3, queremos também um escritório. Se tem um escritório, queremos uma área no fundo com churrasqueira e piscina. Se temos churrasqueira e piscina, queremos uma sauna. Se temos sauna, e vai por aí afora, né? A insatisfação nossa é permanente, porque o homem tem uma ilusão profunda que o leva a sofrer sempre. Ele acredita que pode ser feliz pelas coisas que estão na exterioridade. Ele ainda não compreendeu que a felicidade é um estado de alma. E só tem esta felicidade íntima aquele que começa a conhecer-se, aquele que já domina as suas ansiedades, os seus medos, as suas dificuldades de relacionar-se com o outro. Este começa a experimentar o que é possível em relação à felicidade. Continua Hamed: possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Esse é outro detalhe que pega na nossa vida, não é verdade? Eu agora estou aposentado. Quando eu trabalhava, eu reclamava do salário, que eu achava que o salário era injusto, que eu devia ganhar mais. Agora que eu aposentei, eu também estou achando que está injusto. Eu estou achando que o governo está dilapidando a minha aposentadoria cada vez mais. Então nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que ganhamos. Eu li uma frase outro dia que diz assim, que rico é aquele que está feliz com aquilo que pode adquirir com o recurso que tem. Então nós precisamos repensar a nossa posição diante das nossas possibilidades financeiras. Porque se eu ficar satisfeito de ter aquilo que a minha renda me permite ter, eu estou tranquilo, eu não vou sofrer. Porque o sofrimento está sendo sempre gerado pelas minhas expectativas, geradas pelas minhas insatisfações. E nada existe nas nossas vidas que não seja justo e do nosso mérito. Afirma Jesus: a cada um segundo as suas obras. E se queremos uma vida melhor amanhã, façamos todo o bem que for possível hoje. Agora, não nos iludamos achando que a vida melhor é a vida financeiramente melhor. Porque até o dinheiro é um elemento com o qual nós precisamos saber lidar. Porque o sujeito que tem dinheiro, mas não sabe ter, é escravo do que tem. Aquele que tem e sabe ter é senhor do que tem, ou seja, utiliza o recurso que tem a próprio benefício e a benefício dos outros. Porque de ter dinheiro só para si mesmo não é espiritualmente adequado. O nosso dinheiro precisa favorecer as pessoas, como disse o Dr. Aguinaldo na última palestra dele. O nosso dinheiro tem que servir-nos e não devemos estar escravizados a ele, com mesquinhez. O sujeito que desencarna apegado ao dinheiro sofre profundamente. As obras espíritas estão aí descrevendo as situações terríveis que se subjuga o indivíduo que tem apego às coisas materiais, sob todos os aspectos. Não somos senhores de nada. Tudo o que nos vem à mão é sempre nos dado por empréstimo, para que possamos fazer disto o melhor possível, a nosso benefício e a benefício dos outros. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Todos nós também, ou a maioria de nós,
temos uma certa insatisfação com o trabalho que realizamos. Eu aprendi que todo trabalho tem que ser abençoado, bem aceito, abraçado com amor e carinho, porque aquele trabalho que nós idealizamos, em que o chefe é um amor de pessoa, o diretor é uma criatura doce e maravilhosa, que quando nós não batemos as metas, a compreensão é plena, e por aí afora não existe. Nós vivemos num mundo, particularmente no mundo atual, um mundo de profundas disputas, um mundo de metas, um mundo de desafios e de pressões constantes. Mas precisamos compreender que dentro destas situações estamos situados aonde nos é necessário estar, para que possamos educar os nossos espíritos, disciplinar os nossos espíritos e compreender aspectos da convivência que nem sempre conseguimos compreender. Nessas nossas dificuldades estão implícitos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição e por aí afora. Então, tudo isto é profundamente educativo em nossas vidas. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com tua própria afinidade. Eu dizia ontem para uma pessoa que estava no curso que iniciamos à tarde, o curso de iniciação ao Espiritismo, de iniciação à doutrina, eu dizia para uma pessoa que estava conosco, falei, seu fulano, o que o senhor acha que nos une? O que nos une é o amor, sem dúvida. Mas e o ódio? O ódio? Não, o ódio nos separa. Eu falei, o senhor está enganado. O ódio nos une também. Porque quando nós criamos uma relação de afetividade, a união é natural, é espontânea, é agradável. Mas quando eu crio uma dissensão, eu crio uma situação de desequilíbrio afetivo, quando eu chego ao ponto de odiar alguém, de não gostar profundamente de alguém, eu automaticamente me vinculei a esta criatura. E querendo ou não, gostando ou não, na próxima encarnação, ou nas próximas encarnações, nós vamos estar caminhando juntos. E quando não, na mesma família. E aí? Aí nós nos lembramos de Jesus. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Afirmativa do mestre. Então, se nós temos alguma situação mal resolvida, se nós temos alguma coisa mal estabelecida, procuremos resolver. Não precisamos amar de paixão, mas vamos amar pelo menos na mínima amistosidade, no mínimo respeito pelo outro, né? Sem ofensas, sem colocar o outro em situação delicada e vice-versa, porque tudo que fazemos ao outro, propiciamos ao outro fazer a nós. Jesus afirma que tudo que pretendermos que os outros nos façam, façamos nós antes a eles, estabelecendo aí uma condição de que se eu quero viver o amor, a fraternidade, a compreensão, o relacionamento equilibrado, eu preciso trazer isto em mim, porque o outro será o reflexo de mim mesmo, nos relacionamentos que eu vou estabelecer. Então, os parentes, os amigos, são almas que nós atraímos pela afinidade, mas também por estas situações de desencontro. Portanto,
teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. É o que nós acabamos de falar. São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas expressões que estabelecem o que deve ocorrer em torno de nós. Isso é lei. Isso é lei. Não é o Espiritismo que inventou, é a divindade que estabeleceu. E é interessante que chega um momento em que nós vamos compreendendo que a didática da divindade é perfeita. É perfeita. Deus nos criou, estabeleceu um programa evolucional para nós, e num dado momento da nossa evolução, quando nós iniciamos a caminhada dentro do reino hominal, Ele colocou um instrumento em nós, que é o instrumento fundamental para que nós possamos nos auto-evoluirmos, possamos nos auto-educarmos, possamos aprender por nós mesmos. Chama-se consciência. Todos nós temos. Só que nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio, que muitas vezes, utilizando inadequadamente, nós criamos situações que nós precisaremos resolver posteriormente. Houve uma época em que a humanidade acreditou, e até hoje muitos acreditam, que Deus castiga. Não erre não, porque se você errar, Deus vai castigar. Deus não castiga ninguém, Deus educa. E Ele nos educa através de nós mesmos. Porque se eu for uma criatura que amo, e que por onde eu vá eu leve o amor, como Francisco de Assis declina na sua prece maravilhosa, eu levo o perdão, a compreensão. Em torno de mim não haverá outra coisa. Agora, se eu não sou capaz de amar, se eu não sou capaz de compreender, se eu não sou capaz de viver fraternalmente, haverá o reflexo natural, e eu vou sofrer. Mas quando eu começar a sofrer, eu vou começar a refletir, eu vou começar, através dos preceitos da minha consciência, analisar por que eu sofro, e vou encontrar a resposta em mim mesmo. E devo procurar, vencendo o meu orgulho, vencendo a minha vaidade, eu devo procurar modificar-me. Porque muitos não se modificam por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade. Imaginam como posso eu humilhar-me para pedir perdão para o Zé. Mas você ofendeu o Zé, mas eu não vou pedir perdão para ele, porque o meu orgulho não deixa. E o perdão é fundamental. Jesus nos convida a perdoarmos. É necessário perdoar os inimigos, fazer o bem a quem vos faz o mal, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se nós fizermos isto apenas às pessoas que amamos, o que fazemos nisso de especial? É preciso fazer àquelas pelas quais não temos simpatia, pelas quais não temos aparentemente uma afinidade, parece que existe uma distância. Então é preciso romper as barreiras, é preciso romper com estes sentimentos nocivos à nossa felicidade, à nossa evolução, ao conhecimento de nós mesmos, a encontrarmos o eu profundo
em cada um de nós. Porque muitos de nós podem imaginar que o amor que nós sentimos é algo que nasceu conosco, que nós conquistamos de alguma forma. Mas o amor em nós é a expressão da essência divina em nós, que à medida em que vamos permitindo, liberando em nós os espaços ocupados pelos sentimentos inconvenientes, criando uma vacuidade íntima, o amor divino, que habita essencialmente em nós, vai ocupando o seu espaço, vai ocupando o seu lugar, e nós vamos fazendo o que Jesus recomenda, vamos fazer brilhar a nossa luz, cada vez mais. Como é gostoso nos aproximarmos das pessoas que cultivam o bem. Como é gostoso estar perto das pessoas que vivem o bem. Portanto, é fundamentalmente importante compreendermos a mensagem do Mestre e buscarmos vivê-la. Teus pensamentos e vontade são as chaves dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Está em nossas mãos o nosso destino, as nossas escolhas. A nossa vida será sempre fruto das nossas escolhas. O que é que nos faz feliz? Muitos de nós acreditam que ganhar na loteria, né? Ter dinheiro em abundância. Mas o sujeito, quando tem muito dinheiro, ele começa a encontrar outros pretextos para reclamar, né? Aí cai naquela situação de que nós já falamos. Ele acha que ele precisa, por exemplo, trocar de mulher, né? Que a mulher de 50 já não serve, aí ele procura uma de 25, né? Ou quando não, duas. E aí ele não dá conta, né? Porque é natural. O sujeito, depois de uma certa idade, estou me referindo ao sujeito de uma certa idade, né? Aí vai complicando a situação. E o homem vai encontrando sempre situações nas quais ele vai se enrolando, vai se envolvendo, né? Quantas vezes nós ouvimos dizer de pessoas que abandonaram o lar porque acreditaram ter achado o amor da sua vida noutra pessoa. Infelicitaram a esposa, infelicitaram os filhos, infelicitaram a família e criaram um karma muito sério para ser resolvido para frente. Porque todos os desvios que decorrerem das nossas atitudes serão da nossa responsabilidade resolvê-los. E muitos de nós, quando nascemos, naquele lar que acreditamos que não deveria ser o nosso, naquele corpo que nós acreditamos que deveria ser melhor, enfim, naquelas condições que nós sempre achamos injustas e inadequadas, ali está o resultado do nosso passado, das nossas vidas pretéritas. Um dia perguntaram por Chico se era possível saber quem fôramos no passado. Ele falou: sim, é possível. E como é que se faz? Basta que você se olhe intimamente. Você vai saber quem você foi. O que é que vai na nossa alma? O que é que vai no nosso íntimo? Não é verdade? Então, meus irmãos, Hamed termina com aquela frase que nós ouvimos
incansavelmente durante um certo tempo recente, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Só depende de nós. Muito boa noite, muito obrigado, que Jesus nos